Esporte, o Flávio Ortega vai trazer para a gente as informações desse dia seguinte da tragédia. E goleada, Ortega! É isso, Abel. Estamos de volta, então, mais uma vez, um abraço a todos. O Corinthians agora, então, para provar que realmente foi um acidente de percurso, né, terá que reagir e imediatamente, né? E agora, depois de ficar um longo período apenas treinando, justamente pelo adiamento desse derby, como o Palmeiras estava envolvido aí nos jogos contra o River Plate, ainda da fase anterior de semifinal da Libertadores, vocês vão se lembrar que o Corinthians só foi estrear, entre aspas, em 2021, né, dentro ainda do mesmo Campeonato Brasileiro, praticamente 15 dias depois de apenas treinar contra o Fluminense. E agora os jogos estão todos ali uns próximos dos outros, né? Então, Palmeiras, quinta-feira o Sport em Itaquera, segunda-feira que vem o Bragantino em Itaquera novamente, e aí depois ainda tem uma sequência contra adversários que estão da parte do meio para baixo da tabela. Então ainda pega um Bahia, que é jogo atrasado, depois Ceará, Atlético Paranaense. Então o Corinthians tem aí a oportunidade, nas 5 próximas rodadas, se voltar ao aproveitamento anterior de 70% ou um pouquinho mais, daqueles 7 jogos sem derrota, de realmente conseguir brigar e muito forte por uma vaga na Libertadores. Se fala muito, Abel, você é experiente, Renato também, a Glaucia, de que sempre depois de um acidente como aconteceu ontem, né, o clube costuma trazer um fato novo, né, para desviar a atenção, né, para que se pare de falar, não se lembre mais do que aconteceu. E vocês estavam falando aí sobre garotos. Do lado do Corinthians é ao contrário, né? Eles estão se apegando aí a jogadores mais experientes ou até mesmo ex-jogadores, ex-personagens de títulos importantes. Então, a volta de vários campeões mundiais, dentro e fora de campo, estão dominando o noticiário do Corinthians. Então, a última notícia agora, fresquinha, que a gente traz para o Fã de Esportes, Danilo agora é professor Danilo, ou Profs e Danilo, porque o Danilo, campeão da Libertadores e do mundo pelo Corinthians, multicampeão, foi anunciado agora há pouquinho como técnico do Sub-23, uma categoria tão polêmica do Corinthians, que na gestão do André Sanches era colocado em xeque aí por vários conselheiros de oposição. O Danilo veio a convite do Alex, outro meia campeão da Libertadores, também campeão de vários títulos na carreira, que é o coordenador da categoria de base. E antes já voltaram Roberto de Andrade, do Ilho, presidente, diretor de futebol, o Alessandro como um coordenador de futebol, além de Cássio, Fábio Santos, remanescentes do título mundial no Japão. Então é um Corinthians que tenta, com jogadores mais experientes ou personagens mais experientes, dar essa volta por cima e recuperar, né, aquela questão do DNA vencedor do que foi aí a última década tão gloriosa. Para esse jogo contra o Sport, o Gil recebeu o terceiro cartão amarelo, o Gabriel expulso e o Otero, ainda na última semana de quarentena com o Covid-19, são desfalques certos. E aí, meus amigos, ontem o Mancini já disse na boa entrevista citada pelo Renato, eu não vou encontrar culpado um aqui, outro ali, ou jogar os jogadores aí para a torcida como verdadeiros vilões. Mas mudanças vão acontecer e rápido, e o time vai reagir. Quais mudanças? O que se espera? Uma mudança de postura ou uma mudança de posicionamento, de peças? Né? Algumas são óbvias. Bruno Mendes e Gemerson formarão uma defesa inédita no Corinthians, ainda não jogaram juntos. No lugar do Gabriel, possivelmente o Xavier, que é um jogador mais combativo, ou mesmo recuar um pouquinho o Ramiro para jogar ao lado do Cantilho ou de outro volante. A gente vai aguardar um pouquinho quais serão esses próximos passos do Mancini para tentar recuperar o Corinthians. Legal, Ortega. Então já vou tocar a bola para o Renato para ele falar onde o Corinthians errou, na sua opinião, Renato, ontem. Inclusive, depois do jogo, o Fábio Santos dizia: olha, não fizemos o que o Mancini pediu, erramos demais. Onde esse time errou, Renato? Eu acho que em vários aspectos, de verdade. Eu acho que nunca uma derrota dessa é uma coisa só. Acho que a primeira questão é de concentração. A gente viu um time que. Eu já até coloquei aqui que nos primeiros 20 minutos ali foi um jogo equilibrado. Acho que foi um jogo bem disputado. O Corinthians criou algumas oportunidades ali, principalmente na bola parada. Fez o Everton trabalhar. Mas foi um Corinthians que, para mim, ele não conseguiu executar a estratégia que tinha, que era subir para pressionar o adversário. O Corinthians tentou fazer isso, o Palmeiras conseguia tirar a bola da pressão, e como o Corinthians estava descompactado, não estava
uns setores muito próximos, o Palmeiras sempre tinha muito espaço no meio para conduzir a bola, para chegar no ataque. Então, acho que olhando para a estratégia do jogo em si, eu acho que não foi o Corinthians que nem que marcou baixo, nem marcou alto, ficou ali no meio termo e acabou não executando nada. Então, eu acho que isso foi muito claro, além da questão da concentração, porque eu acho que foram vários lances assim de erros de atenção mesmo, de jogadores que a gente sabe que tem qualidade. Por exemplo, a linha defensiva do Corinthians ontem tem todos os jogadores muito experientes. O próprio Gemerson, que chegou agora, é um cara que tem rodagem em Champions League, tem jogo, muito tempo de rodagem na França, jogou aqui no Atlético Mineiro. Gil, Fábio Santos, Fagner, que são caras que já estão no Corinthians há muito tempo, tiveram um dia muito ruim, muito abaixo, por conta dessas questões táticas. Eu acho que se teve algo que pegou foi isso, já que o Corinthians, para pressionar alto, eu não acho que é uma escolha ruim, eu só acho que foi uma escolha que foi mal feita. Se você está preparado para fazer isso, eu acho válido, mas eu achei que o time ontem não estava. Ortega, na nossa conversa anterior, a gente já falou, você já trouxe inclusive aí os nomes dos desfalques certos para essa partida contra o Sport, mas você levantou também uma discussão que saiu ontem, depois dessa goleada, de não ter um cara de marcação no Corinthians no meio. Isso pode ser uma mudança para essa partida contra o Sport? Como é que surgiu essa discussão, afinal? É interessante, Glaucia, porque o Mancini vem se destacando no Corinthians, não só pelos bons resultados, né, e pela recuperação do time, mas por surpresas na escalação, né? A gente brinca muito entre os repórteres que acompanham o Corinthians que o Mancini é o técnico derruba repórter, porque você recebe a notícia no treino fechado que ele trabalhou com uma equipe, aí você divulga, né, como se fosse um grande furo, aí chega ali aos 45 do segundo tempo, né, antes do time entrar em campo, ele divulga uma surpresa ali e é uma escalação diferente. E a explicação dele é que ele faz isso porque ele monta o Corinthians de acordo com o adversário. Então, por exemplo, quando enfrentou o Fluminense em casa, um time mais leve, mais solto, só com o Gabriel marcador, com o Cantilho, que é habilidoso, com o Casares, o Mosquito de um lado, o Vital do outro e o Jô. Quando foi enfrentar o Palmeiras, se imaginava duas situações. Ele poderia jogar, como ele disse, de igual para igual, manteria o time, como fez. Não deu certo. Ou, se é de acordo com o adversário, são adversários diferentes, de níveis diferentes e momentos completamente diferentes. O Palmeiras não é o Fluminense neste momento. É muito mais difícil. Então, se imaginava que o Ramiro, que voltasse de suspensão, que voltou de suspensão, pudesse jogar, e aí ou no lugar do Cantilho, ou mesmo no lugar de um dos jogadores abertos, né? Do Mosquito ou do Vital. E isso não aconteceu, foi uma cobrança que o Mancini recebeu. E agora, contra o Sport, em casa, um adversário que também não é o Palmeiras, é mais fraco neste momento. Se coloca o Xavier, o Ramiro e o Casares, se fortalece o meio campo, ou de novo traz um Corinthians mais leve. Então, são questionamentos que o Corinthians se faz internamente de qual a melhor forma para se encontrar um time ideal. Porque até agora eram 28 rodadas e o Corinthians tinha tido 28 times diferentes. Contra o Fluminense, contra o Palmeiras, conseguiu pela primeira vez repetir uma formação. Não deu certo. Contra adversários diferentes. Glaucia e Abel. Vamos ver se contra o Sport, se ele vem mais ofensivo ou se ele vai tentar se precaver um pouco mais depois de um resultado tão complicado. Tá aí, possibilidades para o professor Mancini e possibilidades para ele derrubar a equipe de reportagem também, os nossos amigos setoristas que acompanham o dia a dia do time. Um beijo, Ortega. Mais uma vez, muito obrigada por estar conosco nesse Sport Center. Eu que agradeço. Boa sequência de programa. Tchau, tchau. Então, fiel, essas são as notícias desse vídeo. Fiquem ligados, pois estaremos postando novidades. Então se inscrevam no canal para não perder nada. Obrigado a todos, e vai Corinthians!